Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Aqui Leonel falando. Hoje, 4 de dezembro, domingo, nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e desses papéis nessa sequência. Vale 3, CSN Mineração, Petrobras, Petri 4, as ações preferenciais que são mais líquidas. A outra petroleira, que é a PRIO, PetroRio. Depois nós vamos ver vários papéis do setor de commodities metálicas, GGBR4, GOL4, CSN, Usiminas, Usim 5 nós vamos ver aqui. E depois vamos terminar com Via e Magazine Luiza, dois papéis do setor de varejo e e-commerce. Com relação ao índice Bovespa, nós observamos aqui no gráfico diário que o índice fechou acima da média na última sexta-feira, basicamente na média, na média de 21, que é essa linha roxa mais forte. A linha roxa mais fina é a média de 9 períodos, conhecida como a média do especulador. Então, com relação à média de 9, a gente já observa que ela voltou a inclinar para cima. Tá? A média de 9, a média de 21 ainda continua apontando para baixo, mas o que é positivo aqui é que nós temos fundos cada vez mais altos. O volume não acompanha. No entanto, não deixa de ser uma sinalização positiva isso aqui. Lá no gráfico de hora em hora, a gente observa melhor. Olha aqui, ó. Tá, os fundos são cada vez mais altos. Claramente, vamos voltar lá para o gráfico diário de novo. Claramente, nós temos aqui no gráfico diário um ponto de suporte aqui nessa faixa de 107 mil pontos. Acho que a principal mensagem do gráfico neste momento, no gráfico diário, é que nós temos na região dos 107 mil pontos um suporte bem importante para o índice Bovespa, ou seja, a precificação do mercado do risco fiscal PEC da transição no momento encontra suporte nos 107 mil pontos. Nós temos como resistência para cima onde? Primeira resistência, pessoal, na minha opinião, é essa faixa aqui onde nós paramos na última sexta-feira, ali em 112 mil pontos. Isso aqui é uma resistência de curtíssimo prazo. A outra está onde? 113,797. A parte de cima dessa sombra aqui. Ó. Tá? A outra é onde? Ali em 114,334. Tá? Ou seja, esse topinho é uma resistência ao preço. Depois a próxima resistência importante, 116,189. Depois lá na faixa dos 118 mil pontos. São as resistências, né, possíveis alvos do índice Bovespa. Vamos olhar o gráfico semanal do índice. Aqui no gráfico semanal nós estamos na terceira semana de uma acumulação. Tá? Ou seja, dentro desse retângulo aqui, o volume sobe discretamente, temos aí prejudica um pouco o volume, né? Essa questão da Copa do Mundo, quando a seleção joga, a liquidez diminui. Claramente nesse tempo gráfico, o gráfico o semanal, nós temos aqui 114,314, aqui nessa máxima aqui, uma resistência importante. E, como já mencionado, né, ali na faixa dos 107 mil pontos, um suporte bem importante para o índice Bovespa. Tá? 107 mil pontos foi o fundo agora e também foi o fundo aqui, ó, a faixa dos 107 mil pontos ali em setembro de 2022. Tá? Caso o índice venha a perder esse suporte, qual é o próximo? Né? Na minha opinião, nos topos rompidos, 105 mil pontos, 105.500, depois a faixa dos 104 mil pontos, depois 102 mil pontos e dos 102.200. Topos rompidos que eu me refiro a esses aqui, ó, este e este. Tá? Nesse tempo gráfico, caso o índice venha a subir, próxima parada, na minha opinião, 118,247. Ou seja, para quem está olhando um horizonte de meses, é ali, é essa resistência aqui. Ó. Esse é um possível alvo. Se continuar subindo, 120. O topo ali de outubro. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, para essa minha opinião, vamos dar uma olhada agora no gráfico de Vale 3, semanal primeiramente. É um gráfico muito bonito, né? Vamos lá. Nesse momento a Vale está invertendo o que era uma baixa, passa a ser alta. Tá? Tecnicamente a gente sabe disso, por quê? Porque os fundos são cada vez mais altos. Tá? Observem que essa alta aqui veio com um volume maior, agora diminui um pouquinho. Tá?
Isso sugere uma cautela, porque o volume já vem caindo. Claro que nós temos aí a semana de Copa, né? Reduz a liquidez, mas é importante ficar atento, porque o índice toca numa região também de resistência. Olha aqui, ó. Esse topo aqui, isso tudo aqui é uma região de resistência. Desculpe, o índice não, eu falei o índice, é a Vale, né? A Vale toca nesses pontos de resistência e tende a cair, toca e tende a cair. Por quê? Porque resistência é onde a força vendedora aumenta, ela tende a aumentar ali, né? Então eu ficaria atento aqui se vai haver alguma correção de curto prazo, ou uma queda mesmo, até de repente os níveis ali de 8,4 com 8,8, até de repente 8,3 com 10, ou até um pouquinho mais embaixo, né? Nada mal. Para quem não está comprado, 7,9 com 9,5. Ou na média, né? A média está lá em 7,6 com 5,9, a média de 9 períodos, né? Nesse tempo gráfico está afastado das médias, na minha opinião, não é momento de compra aqui nesse nível de preços, porque a resistência está longe das médias. Como o preço tende a corrigir até suas médias em algum momento, quem compra agora, neste momento, assume 10% de risco. O ideal é que espere a média, pelo menos a de 9, se aproximar do preço. Tá? Muito bem. A gente observa aqui, para quem gosta de contar as ondas de Elliott, né? Onda 1, onda 2, o teste de fundo aqui. Ó. Qual fundo que ele está testando? Esse aqui. Vejam que ele não vai até o fundo lá, ele arma aqui um pivô e faz uma onda 3, né? Bonita, tá? Gente, então para Vale a gente tem aí como pontos de suporte aqueles pontos que eu mencionei, também nesse eixo aqui, ó, nessa faixa de 7,8 com 37 é um ponto de suporte também. Tá? O ideal mesmo seria que a Vale acumulasse no topo, né? Ficasse andando de lado aqui para dar tempo das médias se aproximarem do preço e quem não entrou poder fazer aí o seu trade. No diário, o que a gente observa? Observamos que a média de 9 períodos tem sido o suporte da Vale. Tá? Para quem gosta de correr um pouco de risco, toda vez que o papel vem até a média, é um ponto de entrada no papel. Tá? Nesse gráfico também sugere cautela. Por quê? O preço está um pouco afastado da média e tocou em um ponto de resistência importante. Tá? Vejam que durante o pregão na sexta-feira ele rompeu, depois voltou e fechou exatamente naquele nível de preço ali, ó, da resistência mencionada. Esse topo aqui, deixado ali em junho deste ano, é uma resistência. Tá? Eu esperaria o papel recuar, pelo menos até a média, tá? Ou até níveis de suporte. No gráfico diário temos um suporte em 8,4 com 8,1. Depois, na média, 8,3 com 10. Mais embaixo, na média de 21, ali em 7,9 com 7,8. Eu esperaria o papel recuar. Tocando nas médias, se ele voltar a subir e romper 8,7 com 8,9, com o volume aqui subindo ou alto, do jeito que está, né? Está bem alto o volume. Aí sim vale um trade aqui, né? Aí vale analisar um trade de acordo com o seu perfil de risco, até de repente aqueles níveis lá de 93,68. Por que 93,68? Porque 93,68 são topos, né? 93,68, 94,86 são topos deixados ali em março, abril deste ano, antes do papel começar a cair forte. Tá? Graficamente é um papel bonito, interessante, voltou a ficar bom de novo, né? Para quem quer operar na compra, as médias apontam para cima. Tá? Então acho que vale colocar no radar a Vale 3, mas o ideal para quem não está no papel e quiser fazer uma operação de swing trading, operações que duram alguns dias, o ideal seria esperar um recuo, né? Fazer uma correção de curto prazo. Né? Outro papel que está interessante também, na minha opinião, CSN Mineração. CSN teve uma longa queda, uma longa, enorme queda desde metade de 2021. O papel só conhece queda e queda e queda e queda. Né? Despencou lá de 8 para a faixa dos 2,90. Mas, desde que fez um fundo aqui bem importante em novembro, com a ajuda do minério na China, o papel sobe, testa fundo e arma aqui um pivô. Tá? Pivô de alta.
Mas esse papel, na minha opinião, precisa romper agora 3,96. Esse topinho aqui deixado na semana passada. Ó, tem que romper. Quando ele romper aquela faixa ali de preço, o volume tem que estar alto ou crescente, tá? Não pode ser aquele rompimento entre 10 e 11 horas. Tem que ser um rompimento de preferência com candle de fechamento acima desse nível, tá? E aí, se ele romper, fica um papel interessante para se avaliar uma entrada, né? Uma possível operação, com alvos onde? Bom, 3,98 o papel tem uma resistência de curto prazo dado por esse topo aqui, tá? Então, quem quiser esperar para romper 3,98 ou R$ 4 também é uma boa, né? 4,08 tem resistência, possível alvo aí de curto prazo, 4,24 é um possível alvo, 4,44 é um possível alvo. Por que são esses níveis são alvos? Porque são topos aqui, ó, deixados ali no mês de junho, quando o papel começou a desabar, tá? Podemos também utilizar o que? Fibonacci para nos ajudar a calcular aqui um possível alvo. Vamos botar o Fibonacci extensão. Olha aqui, ó, a gente põe aqui no fundo, eleva até o alto da onda 1 para a onda 2, puxa até o fundo da onda 2 e localiza no gráfico o número 1. 1, que aqui representa 100%, ou seja, temos um alvo em R$ 4,48, caso o papel venha romper com volume crescente aquele nível de preço ali que eu mencionei, né? Tá? Ali embaixo, né? 3,95 ou R$ 4,00, 4,01 para quem quiser esperar o rompimento daquele topinho, desse topinho aqui. Tá? Alvo 4,48 segundo a metodologia de Fibonacci, que é um bom alvo, né, gente? Tá? Nós estamos falando aí de um possível ganho percentual para que se alguém quiser comprar aí na faixa de R$ 4,00, de aí um 12%, tá? Por isso que eu acho que vale a pena colocar no radar esse papel, lembrando que é um papel altamente volátil, tem um beta mais alto que o da Vale, ou seja, um risco mais alto, uma volatilidade mais alta. Tem que tomar cuidado, não dá para sair comprando muito. Tem que olhar também a condição geral do mercado, né? São papéis que estão na carteira do índice Bovespa. Fica muito difícil imaginar que se o índice começar a cair com força, esses papéis resistam, embora tenham uma exposição muito grande ao minério de ferro, à China, né? Tá? Tem que ficar de olho também na China, na economia chinesa, né? A China vem adotando algumas medidas que o mercado gosta, o minério reage, o minério de ferro, então tem que ficar de olho nisso. Se o minério cair lá, fica difícil imaginar que esses papéis vão subir. Esse aqui é o gráfico semanal da CSN Mineração. Olha aqui, ó, sobe a média de 9, a média do especulador, movimento mais rápido, né, de curtíssimo prazo, já cruza para cima da média de 21, isso é positivo. E agora o papel aqui tem que romper 3,96, claramente, ó. Tá? Então aqui a gente enxerga a onda 1, teste de fundo, será que vai fazer a onda 3 para cima? Vamos seguir acompanhando, tá? Se fizer, pode buscar lá 4,71, né, esse topo aqui, ó. Acho que é bem interessante, vejam que o papel cruza para cima da média de 21 pela primeira vez desde março deste ano, tá? Então vale a pena colocar no radar. Vamos ver agora Petri 4. Petri 4 no semanal toca numa região de resistência. O preço quando cruza para baixo da média de 21, ele quando tenta subir de novo, encontra resistência onde? Na média de 21. Tá? Então, 26,47 é uma resistência, certo? Nesse tempo gráfico aqui não vejo nada a fazer, porque o papel pode estar fazendo isso aqui. Ó. Onda 1, teste de topo, nesse caso, para fazer uma grande onda 3 para baixo. Tá? Agora, para quem quiser especular, tradear, fazer uma operação de curto prazo, né, no swing, lá no diário, e aqui está o gráfico diário, é aquilo que eu mencionei no vídeo da semana passada, né? Ele oferecia condições, aqui ó, no rompimento de 24,92, oferecia condições. Como é que a gente enxergou isso? Que tinha resistência aqui, tinha resistência aqui. Rompendo resistência, o volume aumentou levemente e levou o papel lá para perto, né, desse topo aqui, ó, 27,16, que é onde tem a próxima resistência importante. Fez até uma ondinha aqui, ó, onda 1, 2 e onda 3 para cima, né?
A gente enxerga melhor isso lá no gráfico de hora em hora. Aqui eu estou falando de Petrobras para trade, tá, pessoal? Não estou falando de Petrobras para investimento, que a gente sabe que tem um risco político muito forte pegando no papel. Total incerteza aí com relação ao futuro da empresa no novo governo, né? Então a gente não é para investimento, é para trade mesmo, ganhos de curto prazo. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, onda 3, agora fez o 4. Será que vai fazer a 5 para cima? Para isso precisa romper 26,82 com aumento de volume aqui, tá? Aí ele pode buscar o que? 27,17, depois 27,76 e quem sabe 28. Isso aqui é o gráfico de hora em hora, tá? Aqui nesse tempo gráfico diário, vamos voltar para o diário aqui de novo. Olha aqui, ó. Se caso o papel romper 26,84, resistência, possível alvo 27,14, um alvo curtinho, não vale a pena, né? Mas se a gente olhar o próximo alvo, 27,73, pode buscar aqui e quem sabe 27,79, né? Que é a parte superior daquele gap aqui, ó. Essa parte superior do gap é um ponto de resistência, é um possível alvo, tá? Então, resumindo, para swing trading, o papel ficou interessante. Neste momento, o ideal é que ele faça uma realização de curto prazo, né? Depois volte a subir. Tem que ficar atento aí com relação às petroleiras, ao preço do petróleo. Né? O preço do petróleo, a União Europeia, mais os países do G7, né, as nações mais ricas e a Austrália, adotaram um preço máximo para o petróleo russo, 60 dólares o barril. Tá? A Rússia, nesse final de semana, prometeu suspender o fornecimento de petróleo, que é difícil, né? Ela precisa desse dinheiro, mas isso traz muita volatilidade ao preço. Então vamos ficar atentos ao preço do petróleo, isso pode impactar as petroleiras. Tá? Com relação a PRIO, né? PetroRio voltou, depois de fazer aqui depois de caminhar abaixo das médias, voltou a subir. O volume não acompanha, mas tem que analisar esse volume no contexto de Copa do Mundo, né? Final de ano, a liquidez reduz um pouquinho. Agora, se esse papel continuar subindo, ele busca o quê? 39,25 é a próxima resistência, tá? Por quê? Porque é um topo. Topo é o local onde a força vendedora aumenta, né? Então, quem comprar agora, tecnicamente no rompimento de 37,62, seria a compra, vai ter um ganho aí de 5% para cima. Na minha opinião, não vale a pena, é pouco, né? Eu esperaria o quê? Esperaria esse papel romper 39,28, romper aquele topo, tá? Que seria um rompimento do topo histórico, certo? Mas tem que ser um rompimento com um volume mais alto. O seu volume aqui tem que voltar a crescer, subir, tá? É um papel que tem uma clara tendência de alta, iniciada lá em julho deste ano, mas neste momento eu ficaria de fora, a não ser que rompesse lá em cima, né, o topo histórico. No gráfico semanal, a gente observa o papel praticamente consolidando no topo, o que é importante para quem não entrou, quem não está participando dessa festa aqui, né? O papel ele está fazendo uma realização no tempo. E quanto mais tempo passar aqui, melhor, né? As médias se aproximam do preço. Vejam que nesse tempo gráfico, a média de 9 períodos é o que sustenta é o que está dando suporte, né, a essa alta. É um papel em clara tendência de alta, mas o ideal seria que ficasse no semanal também, corrigindo por mais um tempo, para dar possibilidade de a quem não entrou poder avaliar, né, uma entrada, quem gosta de operar petroleiras, né, commodities. Né. Na sequência, pessoal, vamos ver aqui outros papéis do setor também de commodities, só que do setor commodities metálicas, siderúrgicas, né, GGBR4, igual ao 4. GGBR4, fantástico esse papel, né? Fantástico. Olha aqui, as médias apontam para cima. Só que tem um problema, né? O papel está longe das médias. A média de 9 está aqui. O preço está lá em 31,10. A média de 9 está em 27. Comprar agora, esse aqui é o gráfico semanal, é assumir pelo menos 14% de risco. Por quê? Porque todo preço tende em algum momento a se aproximar da média. Então, o ideal seria que o papel ficasse lá em cima, consolidado, andando de lado, que é uma forma de realização no tempo, para
permitir que a média, pelo menos a de 9, se aproxime do preço. Em síntese, é hora de comprar? Na minha opinião, o gráfico semanal não permite essa entrada. Tá? No gráfico diário, claramente a média de 9 é um ponto de suporte. Toca na média, volta a subir. Tá? Esse papel aqui, o ideal seria também que o papel ficasse consolidando, andando de lado aqui em cima, tá? Para permitir aí quem não entrou poder fazer uma compra. Quem está no papel, né, gente, não vejo, tem que surfar nessa onda aqui, né? Porque está numa clara tendência de alta e tecnicamente o papel oferece nova possibilidade de compra se romper 32,54, se romper o topo lá em cima. Claro que o movimento, embora a Gerdau esteja exposta ao mercado americano, o movimento feito na China impactou positivamente também a Gerdau, né? Não há dúvidas disso, tá? Médias apontam para cima, tudo é fantástico nesse papel para quem está nele. Para quem não está, não vejo neste momento entrada, tá? Seria interessante esperar uma correção maior, tá? Mesma coisa que igual ao 4, né? Olha aqui, ó, claramente a média de 9 no gráfico diário dá sustentação a essa alta, tá? É hora de comprar? Não vejo entrada, a não ser que faça uma acumulação por mais pregões aqui. Tá? Se a Goal 4 continuar subindo, qual é o alvo que ela busca, né, pessoal? Olha, na minha opinião, esse papel aqui busca como alvo principal resistência lá na casa dos 16,12. Aqui está o gráfico semanal, aqui está o papel, está no nível de preço lá do começo de aqui do começo de 2014, né? O papel pode buscar aquele topo lá em cima, ó, final de 2013, tá? Que é a resistência principal no semanal, certo? Ou seja, a faixa dos R$ 16. Está muito afastado das médias no gráfico semanal, então aqui tem um risco, como eu já mencionado, um risco bastante grande, né? Não é hora, na minha opinião, não é hora de entrar, tem que esperar o papel acumular um pouco ou fazer uma realização até 12,06 ou até 12,73 ou uma realização no tempo. Muito bem, para quem está no papel, está de parabéns, uma alta generosa. Vamos seguindo aqui o nosso estudo, vamos ver agora o gráfico de, vamos ver aqui, CSN. CSN-A3, Siderúrgica Nacional. No gráfico semanal, o papel fica interessante porque ele cruza para cima da média de 21, algo que não ocorria desde abril. Nesse tempo gráfico, o papel tem que romper ali 14,81. Tá? Logo mais em cima, em 15,47, o papel já encontra resistência, depois a próxima, se continuar subindo, 16,05. Vamos olhar o diário desse papel, vamos limpar um pouquinho esse gráfico. Esse aqui é o gráfico diário de CSN. Nesse tempo gráfico, pessoal, a gente claramente observa aqui que o papel tem que romper essa região aqui, ó, tá? Ali na faixa de 15,70, 14,77, 14,80, tá? Está um pouquinho afastado das médias, o ideal seria que recuasse um pouco, né, ou voltasse até as médias. Se continuar subindo, 15,20, depois 15,44, tá? O papel vem fazendo fundos cada vez mais altos, isso é positivo, médias apontam para cima. O problema aqui é o volume que caiu bastante. Esse volume tem que voltar a subir para dar sustentação a uma nova onda de alta desse papel. Em relação ao gráfico da Gerdau e da Goal 4, é um gráfico melhor porque ele não avançou tanto quanto os outros. Tá? Vamos ver agora o gráfico de Usim 5, Usiminas. Usiminas das siderúrgicas é o gráfico que não é um gráfico assim bom, porque, na minha opinião, ele está aqui dentro de uma consolidação, dentro desse retângulo. Dentro de consolidação, a gente não compra nem vende porque não tem uma tendência definida.
Para quem gosta de rastrear tendência, como eu, a gente procura papéis que estejam fazendo zigue-zagues para cima ou zigue-zagues para baixo para vender. Operar vendido ou operar comprado. Tá? No semanal, a gente observa o que? Acumulado abaixo das médias. Abaixo da média de 21. Tá? O papel tem que romper essa barreira aqui, ó, de 8,16. Tem que romper para cima essa resistência para a gente imaginar que vai fazer novas altas. Agora vamos terminar com Via e Magazine Luiza. Via 3. Vamos lá no gráfico diário, acumulando abaixo das médias. Tá? Tem nada para fazer, acumulação a gente não compra nem vende, o ideal aqui é que o papel volte a subir e rompa. Se romper 2,25, pode ser um ponto de entrada com um alvo onde? 2,41 e 2,45, mas isso aqui uma operação seria uma operação contra a tendência, uma operação de alto risco, seria eu tentar operar um repique, que o ideal é pular lá para o gráfico de hora em hora e tentar encontrar aqui um pivô de alta, né? Aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de hora em hora. Então o papel tem que fazer o que? O papel tem que aqui, ó, sobe, testa fundo, armar pivô e vai ter que romper 2,23. Tá? Romper 2,23 com volume alto ou crescente, aí pode-se pensar aqui numa operação contra tendência de curto prazo em 2,28, depois 2,34, depois quem sabe 2,41, esse topo aqui principal. Tá? Isso no gráfico de hora em hora, certo, pessoal? Bom, Magazine Luiza, MGLU3. Lembrando que o papel Via e Magazine Luiza estão neste momento numa tendência de baixa que iniciou ali em metade de outubro. Tá? Esse aqui também é um papel que não vejo no diário, não vejo compra, a não ser que faça uma operação de repique caso o papel volte a subir. Seria a operação de repique, é uma operação contra a tendência, ou seja, você vai tentar explorar uma pequena alta aqui do papel contra a tendência principal que é de baixo. Tá? Resistência 3,48 e resistência em 3,66 e depois na média 3,69. Operação contra a tendência tem que fazer o que? Tem que pular para o gráfico de hora em hora e tentar encontrar aqui um pivô de alta. Ó. Perna de alta, teste de fundo, tem que armar pivô e romper primeiramente essa faixa de 3,39. Aí você pode trabalhar com aqueles níveis mencionados aqui no gráfico, aqui que eu falei para vocês. No gráfico, olhando aqui o gráfico de hora em hora, com os níveis lá do gráfico diário. Tá? São papéis que ficaram com uma tendência clara de baixa, né? Estão aí, nesse momento, não é nem realização, né? Já é um zigue-zague para baixo. Ó, tá? Tanto Magazine Luiza quanto Via. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal de Via também, né? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos no próximo domingo. Uma ótima semana. Até lá.